Olá, gente! Estamos aqui para mais um encontro novamente, uma entrevista com essa mulher maravilhosa que é gestora, que é produtora, que é atriz, que tem a Epidemia de Bonecos, uma companhia lá do Ceará. E a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre esse momento que nós estamos passando. Tudo bem, Isabel? Opa, tudo bom, Fabiana? Prazer tê-la aqui com a gente. Isabel, quem é Isabel Vasconcelos? Quem é Epidemia de Bonecos? Bom, Isabel é atriz bonequeira, né? Também produtora, trabalhei como gestora cultural durante 22 anos, né? Aqui na cidade de Maracanaú, fica próximo a Fortaleza. E essa experiência eu levei para dentro do grupo e continuei trabalhando na parte da gestão do grupo. E o Epidemia de Bonecos é um grupo que a gente criou em 97. A gente vinha já com o grupo desde 87, mas a gente sentiu a necessidade de trocar o nome do grupo por conta de umas conversas que a gente tinha com o mestre Boca Rica. E daí, toda vez que ele chegava na nossa oficina, ele falava: aqui é uma verdadeira epidemia de bonecos. Ai, Porque tinha que boneco em lindo. todo canto. Então, a gente, para homenagear o mestre, a gente colocou esse nome, né? Eu e o Alexandre, que fomos dois criadores, Alexandre Monteiro, que é um bonequeiro também aqui da cidade de Maracanaú, e que na época estava trabalhando comigo. Então, nós somos isso. Acaba se misturando muito o grupo com a gestão, a produção, e quando o grupo não é, a gente acaba que a gente precisa circular em todas essas etapas do trabalho do grupo, não sou eu, não apenas eu, mas outras pessoas também fazem isso, né? Trabalham também na gestão, também trabalham na produção, porque existe uma necessidade. Nossa política pública para o nosso fazer artístico não é suficiente para garantir que a gente tenha esses profissionais, né, ali à mão e possa lançar a mão deles em todos os nossos projetos. Eventualmente, quando a gente consegue um recurso melhor, aí é que a gente pode trabalhar com esses multiprofissionais, né, da cadeia produtiva do teatro. Mas enquanto não, a gente mesmo é que dentro do grupo a gente vai se resolvendo e um dando força para o outro, ajudando, né, e fazendo as coisas acontecerem. E Isso é por até aí. é um tema bem interessante, né, da questão do artista produtor, né? Enquanto que a gente precisa produzir o que a gente faz, né? Senão a gente não tem a gestão e a produção, porque muitos não entendem da nossa arte também, né? Isso É é um verdade. tema assim que a gente tem bastante em debate aí também né, nos próximos seminários que a gente possa fazer, de discutirmos isso. Mas, É Isabel, e verdade. assim, a gente sabe que a gente está agora em isolamento aí social e nessa questão da pandemia já há uns 6 meses, né? Como que o isolamento atingiu as tuas atividades, atividades da epidemia, assim, qual foi a primeira reação que vocês tiveram quando tiveram que fazer o isolamento e parar com as atividades? Bom, a gente estava com uma agenda bem bacana, porque nós temos um espetáculo inspirado no Teatro de Boneco Popular, aqui do Ceará, do Cassimiro Coco, chamado A Saga de Jesus Cristo. Então, é um espetáculo que a gente trabalha ele com uma regionalidade bem trançada, e a gente estava na época de fazer a agenda, né, que foi já no final de fevereiro, começo de março. E a nossa agenda tinha 12 espetáculos, uma temporada da Saga de Jesus Cristo, que a gente paralisou toda, e tinha outros espetáculos também agendados. Então, no total, foram 23 apresentações, e isso para a gente que vem num ritmo de trabalho, né? Um total de nós somos 10 pessoas, né? São 4 músicos e o restante trabalha são atores e atrizes. Então para a gente foi bem complicado, porque como você vem no ritmo, você vem trabalhando, a gente teve umas temporadas bem interessantes
em dezembro, começo de janeiro, e a nossa principal temporada no primeiro semestre é justamente o ciclo é, da paixão, devido ao espetáculo. O espetáculo que já tem 12 anos, que a gente já circula com ele bacana, porque a gente já tem os produtores que já conhecem, e para a gente foi, assim, foi bem complicado, porque a gente estava mudando de sede, então a gente passou para um espaço maior, justamente porque a gente estava vindo numa caminhada legal e de repente foi o contrário. A gente fez a mudança em janeiro, né, para pagar um aluguel maior e de repente a gente suspendeu todo o nosso trabalho e foi assim, nós já tínhamos um projeto para fazer um programa de televisão, assim, um programa de internet sobre o teatro de boneco. A gente vinha com esse projeto, nós viemos construindo ele, porque a gente queria colocar alguns quadros, sabe? Estava uma coisa bem redondinha, que ia ser no YouTube, no nosso canal. E logo no começo da pandemia, eu perdi meu irmão, né? Ele foi uma vítima, uma das primeiras vítimas aqui no Ceará. Então, assim, foi muito complicado para mim, apesar do restante do grupo assim, me dar muito apoio, mas era um apoio virtual, porque a gente já estava em isolamento total, a gente não podia se encontrar, e foi, assim, uma fase muito complicada. E a Rafaela Aragão, ela trabalhava aqui com a gente no grupo e se mudou para Bahia. E aí um dia ela me ligou dizendo: Bel, eu fui convidada para fazer uma live, que ela trabalha com Lambe na Bahia, né? Trabalha lá, já trabalhava com Lambe aqui, daí eu falei para Denise, falei dela para Denise, elas se encontraram, e foi bem bacana essa questão. E ela disse: eu fui convidada para fazer uma live sobre teatro na educação, porque ela é pedagoga também. E eu estou morrendo de medo, porque eu nunca fiz live, e o tema era o teatro de bonecos na educação. Aí eu disse: pois então vamos fazer um ensaio, que é o que a gente sabe fazer. Quando a gente tem que se preparar para alguma coisa, a gente faz o quê? Ensaia. Então vamos fazer uma live, que daí tu faz, a gente faz junto. Se não ficar legal, a gente não salva. E daí tu se prepara. E então a gente foi conversar sobre teatro de bonecos na educação, e foi a primeira live do Epidemia. E aí teve uma repercussão, né? Com a repercussão que aconteceu, foi bem inesperada, tanto para mim, como para a Rafa, como para as outras pessoas do Epidemia. Aí a gente pensou assim: não, vamos fazer outro teste, né? A gente tem esse projeto, não vamos conseguir colocar ele no ar agora, porque a gente está total isolado. Nessa época não era só a gente, estava tudo isolado, o comércio todo fechado, totalmente. Então a gente não poderia, não tinha como colocar o programa que a gente queria no ar, estruturado daquela forma. Tá, então vamos partir por uma coisa que esteja mais fácil, né? Que seria justamente o Instagram. E aí a gente fez outro sobre a musicalidade no teatro de animação, com o Afonso, que também trabalha com a gente, ele é músico, trabalha com a gente, ele também é ator. E a gente começou a fazer as nossas primeiras reuniões, os primeiros meets do grupo, e aí a gente começou: não, vamos pegar aquele projeto que a gente tinha, o YouTube, e vamos ver como é que a gente pode utilizar nesse momento, porque a gente percebeu que não é um momento tão passageiro, que o momento ia ser realmente muito maior do que as autoridades estavam falando, né? Então, a gente pegou e reestruturou ele, aí a gente colocou por blocos, por temas, as questões que o Epidemia pesquisava, né? Quais os caminhos que a gente poderia andar sem a gente perder a nossa concepção inicial do nosso trabalho, né? Desse nosso projeto, que um dia seria possível a gente aproveitar alguma coisa do que a gente estava fazendo naquele momento para aquele projeto inicial. Sim. E aí, Fabiana, aconteceu uma coisa comigo.
eu nunca gostei muito de vídeo, sabe? Eu sempre fui muito do teatro. Eu não faço cinema, é uma opção minha. Eu não gosto de trabalhar com vídeo. Mas aí eu vi que para conversar sobre o teatro, de bonecos e de animação, eu me animava, sabe? Eu me sentia à vontade, porque eu estava falando de uma coisa que eu gosto e que eu poderia escolher, juntamente com o restante do grupo, como a gente poderia caminhar, né, através desse projeto e, ao mesmo tempo, você não ficar louco, porque a pandemia começou a fazer um efeito muito complicado na a minha vida, né, devido à questão do que estava acontecendo, porque primeiro foi o meu irmão, mas depois outras pessoas muito próximas e muito queridas estavam partindo inesperadamente. E eu via que aquele momento que a gente conversava, sabe, não só me dava momentos de alívio, porque enquanto a gente estava ali, eu esquecia tudo que estava acontecendo com as pessoas, a minha irmã estava no hospital, sabe, assim, uma coisa muito complicada. E o retorno com relação ao teatro também estava acontecendo, estava somando, porque as pessoas estavam procurando a gente, né, e estavam conversando e comentando e trazendo dúvidas e trazendo temas, sabe, e dizendo, ó, fulano de tal, não esquece de fulano, fulano é importante. Teve uma hora assim que foi muito complicado, porque a gente tinha que escolher por algum motivo, né, quem é que a gente estava conversando e por que estava conversando. Porque a gente também começou a pegar esse material e começou a trabalhar ele, né? Melhorar as questões da produção, as questões tecnológicas, né? Porque a gente acabou perdendo algumas lives também, porque a gente era ainda muito iniciante nessa questão e não podia chamar uma pessoa para ajudar por conta da pandemia. Menina, foi um babado. Mas a gente conseguiu estruturar de formas que a gente tem um material hoje que a gente pode dizer que tem questões do teatro de bonecos que foram respondidas, do teatro de animação e de bonecos que também foram levantadas e foram questionadas, né? A partir de toda essa questão das lives, das conversas, porque também estavam acontecendo de outros companheiros e companheiras, né? E outros coletivos do teatro. E a gente vai vendo e vai conhecendo e vai tendo mais, vamos dizer, perspectivas, né? E curiosidades. E isso a gente foi montando pequenas descrições, né? Resumos das lives e vendo como é que a gente podia encaminhar isso, que não ficasse só no bate-papo, que era uma coisa que muito gostosa, porque a gente conversava com as pessoas que a gente conhecia e outras que a gente veio a conhecer, como você, por exemplo, que foi uma pessoa que surgiu assim na nossa vida, né? Que eu digo não só na minha, mas um monte de gente. E então isso, sabe, Fabiana, serviu tanto para resolver uma questão pessoal, no meu caso, serviu para resolver uma questão do epidemia, porque você sabe que a gente passar 7, 8 meses com um coletivo parado é complicado. A gente precisava dar vida, a gente precisava motivar os meninos da epidemia. Eu digo os meninos porque atualmente só tem eu de mulher, o resto é tudo homem, né? Que era eu e a Rafa. A Rafa saiu e agora está só eu de mulher. E conseguir manter a gente num pensamento no teatro, sabe? A gente não podia ensaiar, a gente não podia se encontrar, mas a gente continuava pensando no teatro, produzindo dentro do teatro de bonecos. A questão interessante também é que a gente tem uns meninos músicos que são mais jovens, na faixa de 22, 23 anos, e que eles começaram também a pesquisar, a perguntar, a se interessar muito mais pelos bonequeiros e pelos bonecos, porque eles viram as conversas e eles, sabe, eles começaram a ficar achando que é um mundo muito maior do que o que a gente imagina.
do que a gente vive aqui. E Aham. realmente é bem legal esse lado assim, porque eles entraram, né? Existia uma simbiose maior entre o ator, o músico, ator, e isso tem se refletindo bem interessante, porque agora eu já vejo o Erickson, que é um garoto que trabalha com a gente, ele é músico, e ontem ele estava falando do teatro de bonecos popular da Rússia, que ele foi procurar os músicos e começou a pesquisar e ver a se interessar. Que Eu digo, menino, maravilha, Isabel, que lindo. eu fiquei maravilhada, porque eu até olhei assim para o restante do grupo, né? Que ontem foi a primeira vez que nós saímos, depois do isolamento, para fazer uma apresentação presencial, que a gente fez aqui no bairro, era uma festa de crianças, né? Comemoração do Dia da Criança, com todo aqueles isolamentos, aqueles procedimentos. Mas foi muito bom, porque a gente matou a saudade do público, foi maravilhoso. Que coisa E, boa. e no carro a gente vinha e ele contando essa história, sabe? Aham. Ele disse assim, interessante, porque a gente ontem mostrou um espetáculo de Cassimiro Coco, né? Que é o romance de Creus e Evangelista. Aí ele ficou, engraçado, é muito parecido com o teatro popular da Rússia. Eu digo, menina, onde é que tu foi olhar isso? Aí ele foi contar, não, porque eu fui perguntando, eles estavam fazendo um projeto, né, para a Audi Blanc, que os músicos eu botei eles também para trabalharem, e nessa pesquisa de musicalidade, eles foram achando, foram e entrando na questão do teatro popular. Então, assim, a gente vê que tem produtos, tem conteúdos originados a partir, sabe, desse momento todo que a gente está vivendo ainda, né? Porque ainda não Sim. acabou. Isso até que eu ia te perguntar, assim, teve resultados já, então, né, dessa questão das lives, de como vocês trabalharam. E o público em geral, assim, você tem um respaldo, né, uma resposta deles também? Surgiu outras ideias, que eu já vi que você contou que dentro da companhia surgiu, e é maravilhoso isso, né? Momento de criação também e oportunidades novas também que vão surgindo. Mas e aí, quanto ao público, quanto aos amigos, né, que assistem, vocês têm esse retorno? Sim, porque como a gente tem o pessoal que faz teatro, né? Que a gente às vezes chama de teatro convencional, porque não é animação. E aí veio a mesma questão que o Netão, também, que é um músico, trabalha com a gente, a percussão, que ele colocou. Porque ele disse assim, eu comecei a ver coisas assim, a dramaturgia do teatro de bonecos, o teatro de sombras, sabe? A gente começou a trazer questões ligadas ao teatro de boneco, teatro de animação, né? Teatro na televisão, sabe como essas técnicas diferenciadas, uma série vamos dizer, de temas relacionados ao teatro de animação, e que aqui no Ceará nós temos alguns cursos de licenciatura em teatro e graduação em artes cênicas, mas como a gente não tem nenhum módulo específico de teatro de animação, o pessoal que trabalha com teatro, eles ficam assim, o pessoal que se identifica, lógico, com essa linguagem, né, eles ficam assim maravilhados com o boneco e a potência que ele tem. E aí eles ficam, pô, mas tem toda uma questão, né? Tem uma variedade de técnicas enorme, tem histórias milenares, e aí você já vai para o outro lado, que é o lado popular, e já conversa com os mestres, e o boneco conversa com o boneco, sabe? Toca música, é poesia para um lado e é para o outro. Então, eles começaram a mandar umas mensagens para a gente, assim, como enriquecedor estava sendo as nossas conversas, que a gente chama de final de tarde, por conta disso, da diversidade de temas que a gente conseguia trazer, né, a partir dos convidados, né, da gente conversar deles, da questão da literatura do teatro de bonecos, o que é que existe, o que é que não existe, né, de conversar com o Nini sobre, por exemplo, a gente conversou sobre a revista Mamulengo,
já tínhamos conversado com ele, conversar sobre a Associação de Teatro de Bonecos, todo o movimento de teatro de boneca, a gente conversou com a Catarina sobre a questão da mulher, né? Nesse movimento todo que surgiu a partir da pandemia, que eu acho que foi outro momento muito bacana, muito interessante. E, sabe, essas questões todas que nós conseguimos colocar chamou muito a atenção do pessoal que faz teatro, porque eles imaginavam que, assim, claro que com a internet, principalmente, alguns festivais, eles começam a ter conhecimento de outras técnicas, que aqui é muito comum a luva, né? Então, tem outros grupos, sim, trabalhando com outras técnicas, mas, assim, o universo dos bonequeiros e das bonequeiras conhecem, mas essa galera, principalmente esse pessoal mais jovem que está entrando na universidade, que acha que teatro e televisão e malhação, entende? Começaram a perceber, porque talvez também estivessem com mais tempo, né? Porque estava todo mundo trancado em casa. Sim. Começaram a compreender que o teatro de boneca ele ia muito além do que eles imaginavam. Uhum. E que tinha toda uma construção, né, por trás, estudos acadêmicos, e que a gente tinha uma coisa muito específica do teatro convencional, porque quando nós nos retiramos, né, do fórum de teatro, o que a gente queria fazer, o fórum de teatro de boneca e de animação, perguntaram para a gente qual era, por quê? Porque nós temos uma coisa muito específica no teatro de bonecos, que é o teatro de bonecos popular, que é um patrimônio, e como tal, ele merece um olhar completamente diferente do que a gente coloca geralmente em cima do teatro, né? É uma questão muito específica, principalmente a falta de políticas de salvaguarda, e como a gente não conhece nem esse universo desses bonequeiros, a gente não tem um mapeamento, e que é totalmente desconhecido esse universo para a gente. Sim. E que é uma coisa tão forte, o teatro de bonecos popular, tão forte, que tem gente que olha e diz assim, um depoimento de uma pessoa que, a Priscila, que é atriz aqui, ela disse que quando ela olhou para o boneco de madeira do mestre, ela disse que parecia um boneco assim, de 1000 anos, uma coisa primitiva, sabe? Mas que hoje mantinha as mesmas características, sabe? Devido à questão da madeira, da pintura rústica, do acabamento, da forma que é dado pelo próprio mestre, pela mão dele, sem passar pela costureira, sem passar pela... Sabe? E por outro lado, você via também outros bonecos perfeitos, esculturas de madeira perfeitas, com cabelos de verdade colocados, sabe, fiozinho por fiozinho. Então, isso também foi muito impactante para eles, sabe? Porque eles conheciam mais assim, os grupos mais contemporâneos e tal, mas quando vai para o universo popular, a foi maioria... assim, outro mundo. A maioria não tem a dimensão da quantidade de diversidade que existe, né, dentro do teatro de animação, de formas animadas, do inanimado, teatro de bonecos, de títeres, de marionetes, né, como queiram falar. Mas, assim, eles não têm essa ideia, porque o próprio teatro de bonecos popular existe uma diversidade, né? Existe a mão de cada mestre, né? Quando confecciona. Então, assim, a materialidade, a plasticidade é diferente de cada um. E isso só vai se conhecer mesmo se você está dentro dessa área, né? É muito difícil. Ou se você vai para feiras, vai para festas, né? E principalmente na região nordeste do país, né? Que a gente tem. Porque a gente conhece muito como mamulengo, mas tem aí o Casimiro Coco, o Babau, né? Os Calungas, né? Ou o Babau. O redondo, né? Então, assim, são vários tipos. E, lógico, eles têm como a Isabela Brochado, né, também o Chico Simões, eles falam, eles têm uma originalidade, né, que é
igual, assim, que vem junto, mas ao mesmo tempo cada um tem suas características dentro da dramaturgia, Isso. dentro dos personagens, dentro da história, e coisas, inclusive, que a gente não conhece, né? Houve É, mestres ali nos Brincantes, que o Andreisson, né, fez o grupo, que fala que, inclusive, teve o Brighella em São Paulo, né? Então, assim, que a gente sabe que vem coisas da comédia dell'arte, são afrodescendentes também. É um, isso. né, é um misto dentro do É, Brasil que é São impressionante. Paulo, o pessoal chama também de João Minhoca. João Tem Minhoca, uma isso, variedade enorme, né? isso. Aconteceu uma coisa, dentro dessa questão que tu está colocando, né, vamos dizer, da individualidade de Isso. cada mestre, né, que ele coloca no seu brinquedo. Uma vez a gente comprou um boneco, que é o nosso Carro 70 hoje, da mão de Mestre Zé Divina. Ele disse que o boneco ele tinha feito. A gente comprou em São Paulo. Passaram-se alguns anos e a gente estava lá no Rio Grande do Norte, no encontro lá do João Redondo, e convidaram a gente para fazer uma abertura de mala. E daí eu apresentei o boneco como um boneco feito pelo mestre da Divina, porque eu tinha comprado a mão dele, nós, né? Tínhamos comprado a mão dele. E aí, Josivan, filho do mestre Chico de Daniel, se levanta lá atrás, aí levanta e diz assim: esse boneco não foi feito por Zé Divina, não. Quem fez esse boneco foi o mestre Bila. Quer dizer, ele olhou o boneco e viu na hora que não era de Zé Divina. Aí eu digo, pois tá certo, concordo. Tá dizendo que conhece mais do que eu, né? Eles conhecem muito a feitura. E aí depois eu cantei para Valdec, né? Eu mostrei, mandei a foto do boneco para Valdec, e a Valdec disse, Mestre da Divina não faz boneco desse jeito. E realmente é um boneco de Mestre Bila. Então, para você ver como é maluco esse negócio, né? Assim, acabou que eu estava com o boneco pensando que era de um e era de outro. História E que o maravilhosa. rapaz, o João Quintana, ele botou o olho em cima Sim, e disse, não, não é. Então, eles conhecem as características, né? claro. Individuais do artista, da pintura, inclusive, da forma que ele diz que só quem pinta o olho daquele jeito é o determinado mestre. Aí eu achei sensacional essa história. Eu digo, gente, Maravilhoso. Ele sabe quem é, né? Quando se conhecem, é isso, né? A gente que é leigo, né? Eu mesmo não ia reconhecer, possivelmente, porque eu, né, nunca eu vejo pela internet, muitas vezes, né? A gente até levou para Santa Catarina o Gilberto Calungueiro, a gente teve alguns, né, aqui com a gente. Eu digo aqui porque eu estou em Santa Catarina ainda por causa da pandemia, mas eu não reconheceria, lógico, assim, teria que ter, né, todo um conhecimento específico junto dos mestres para entender como é que é a parte plástica, né, a individualidade de cada isso. um. Que lindo, Isabel. E me diz uma coisa, assim, vocês tiveram algumas outras ideias a partir das lives, que vocês tenham agregado à epidemia de bonecos, né? Olha, a gente está pensando, né, em esse material que a gente está, como eu disse, a gente revê e a gente levanta alguns pontos que a gente acha mais significativos, né, que aconteceram nas conversas. E a nossa ideia realmente é transformar num blog, colocar as questões lá levantadas, comparar com outras questões, utilizar outras referências para a gente fazer mesmo uma pesquisa para esse material ir sendo alimentado a partir das pesquisas que a gente continua fazendo, né? Assim, a Vocês estão gente colocando esse material no canal do YouTube ou está ficando no Instagram? está no Instagram, Que as né? A pessoas gente possam já visualizar, tem. né? Quem não conhece, porque como aqui a gente vai ter vários estudantes, professores, outras universidades e até fora do Brasil, para que eles saibam também, conheçam onde está esse material. Uma coisa que é legal fazer também é a transcrição, né, dessas entrevistas em texto, para que se tenha também. Isso é bem interessante. É, a gente já começou, né, a fazer, aí a gente vê realmente, a gente não coloca tudo, porque também a gente conversa muito com os comentários, né? Então a gente está
pegando algumas e a gente está pegando por bloco. Só o Uhum. teatro popular, sabe? A gente está fazendo alguns blocos que é para ficar mais organizado. Sim. E Uhum. aí, a partir daí, se a gente quiser trabalhar, aprofundar mais alguma dessas questões, a gente já a gente já tem algum material, né? Inclusive agora, com a história da Lei Aldir Blanc, que aqui o Estado ele lançou 10 editais, né? Dos quais eu acho que já fecharam a inscrição antes de ontem, de 7, só tem mais agora alguns. E um dos projetos que eu pensei em colocar era justamente essa questão para a gente melhorar a organização do material, conseguir transcrever mais coisas que a gente já fez, fazer um blog, alimentar esse blog de uma certa forma. Mas acabou que eu não fiz o projeto, porque foi uma semana para fazer 500 projetos. É E muita aí coisa, né? a gente optou por projetos que também englobassem o maior número de integrantes do grupo, Uhum, sabe? claro. Não seria o caso desse, Uhum. porque esse é mais nesse momento para organizar o material, e aí ficaria 3 pessoas fazendo, aí a gente achou melhor colocar outro tipo de projeto, né, de difusão, de formação, que abrangesse o maior número de pessoas do grupo, porque vamos dizer, o objetivo do projeto, né, que é Claro. distribuir esse dinheiro junto às pessoas do grupo que estão mais precisando. Sim, Que é também muito. foi outra coisa legal que eu acho que aconteceu aqui, sabe? Assim, eu acho que aconteceu em todo canto. Foi a reunião de um grupo de artistas que fizeram, assim, foram 2 grupos, depois 3 grupos de cooperação para compartilhar ajudas, né? Para ajudar outros artistas daqui do Ceará, e a gente conseguiu ajudar, inclusive, de outros estados. Conseguimos ajudar através de uma campanha, né, que foi feita, eu não sou da coordenação da campanha, a campanha chamava-se Gente é para Brilhar, e a gente participava, né, como voluntário, fazendo live, apresentações artísticas, né. Então, assim, foi muito bonito também esse momento, porque você ser amigo, né, e você manter um grupo, e você manter os seus amigos, mesmo que no interior, quando está tudo bem é uma coisa, mas quando o negócio pegou, sabe? E começou a desestruturar as pessoas, porque as pessoas estavam sem trabalho, já desestrutura, depois as pessoas começaram a perder pessoas queridas, e aí, sabe, vem uma campanha e diz, ó, gente, é para brilhar, então vamos brilhar e vamos fazer acontecer. Então, eu acho que esse aspecto também foi muito legal, porque é um momento que realmente você vê, sabe, assim, difere o joio do trigo, quem é que está lá junto, quem é que Claro. vamos junto, quem é que vamos para pegar carona na cauda de cometa e aparecer o É, sabe? Assim, exatamente. Porque a isso foi maioria, muito. muita gente tem a mania de aparecer quando tem o dinheiro, né? E quando é para ajuda, quando é para estar conjuntamente, em rede, colaborativa, né? Acaba não aparecendo. Aí quando fala em dinheiro, fala em verba, vem correndo, né? Mas Exatamente. enfim, eu acho que é um momento realmente que a gente acabou conseguindo se unir mais, né? Em prol de pensar na humanização mesmo, na humanidade, né? Que tem que ter, assim. E o planeta pede, né, Isabel? Tá pedindo para a gente ser mais humanos, né? Ter mais humanidade. Isso. E assim, ó, eu queria te perguntar, a gente está indo para a finalização já, né? Quais perspectivas você tem hoje que antes da pandemia vocês não tinham, assim? Seja você como pessoa, como artista e mesmo enquanto companhia. Bom, quanto companhia, o que a gente pensa que não só nós, né, mas acredito que nesse momento todos os artistas que passaram, todos os coletivos que tentaram ficar respirando nesse momento, né? A gente descobriu uma coisa muito importante que foi essa telinha e que isso é irreversível, né? Que não tem mais como a gente voltar, só pode ser para trás,
e que realmente vai ser uma forma de se comunicar, mas não só de se comunicar, mas também de fazer o teatro. Então, é um aprendizado, a gente fez, né, aprendendo, utilizando um equipamento no momento que tinha, que era o único celular, e depois você transformar isso com luz, e que a luz da peça não é a mesma da gravar, que tem que estar parada, uma série de questões que nós, quanto atores, a gente não tinha essa preocupação, né? Nossa preocupação era outra. E aí, de repente, a gente vê que muitas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo, mesmo pós-isolamento, que é essa nova, vamos dizer, essa nova linguagem dentro do teatro, que o teatro vai ter que se adequar, e que vocês, inclusive, do Animaneca, se fizeram lindamente. O Animaneca sendo maior referência, todas as reuniões que eu participo, de eventos de teatro, de animação na internet, sempre é citado como uma referência. E eu também cito, porque eu assisti e achei bárbaro as saídas que vocês pensaram, as estratégias, como foi colocado o evento no ar, e que foi maravilhoso, né? A gente vê pelo impacto que teve. Então, foi muito legal, a gente se sentia criatura dentro do festival. Eu falo, não, hoje tem um peço, dá licença que eu estou no meio do festival. Que bom! Então, foi muito legal. Eu acho que foi muitas coisas que me marcaram, né? E foi aquela festa, lançamento da revista do Barraca de Mamulengo. A barraca de foi muito legal. Maravilhosa, concordo. Muito. Uhum. Muito. Que, aliás, é uma coisa... Foi legal, mas foi mais formal. Agora, a barraca de... Nossa, aliás, foi genial. É importante, inclusive, a gente falar aqui, né? Que eu não sei se tiveram outras entrevistas que chegaram a comentar, mas foi uma festa impactante para todos nós, né? Porque nós estávamos ali como bonequeiros e bonequeiras conjuntamente, alguns não se viam há muitos anos, né? Há muito tempo, assim, tinha pessoas ali que faziam 15 anos que eu não escutava, inclusive, a voz, assim, via no Facebook, Instagram de vez em quando, mas que estavam ali junto naquela festa, né? Então, assim, a organização, né, da Barraca de Mamulengo foi maravilhosa. Lógico que a revista Mamulengo também foi ótima em função da questão do lançamento, de estarmos juntos, tá, né? Mas não foi uma festa conjunta, todos dentro de uma plataforma também, né, que funciona. E o Animaneco também acontecia assim, né? A gente colocava no Zoom, no final as pessoas também entravam, né? E a gente se sentia conjuntamente, assim, no espaço, né? Nesse cyberespaço que a gente tem aqui. Eu achei genial, me diverti muito, muito mesmo, assim. Foi muito legal, gostei mesmo. E são experiências, assim, exitosas, né? A gente também teve eventos de teatro que não funcionaram muito, justamente porque a gente está aprendendo, né? Não, e é importante citar, né? É importante, inclusive, citar o que a gente erra, porque a gente dá a possibilidade do outro não errar também, né? Ou não fazer igualmente, que não tenha tanto sucesso. Não digo errar é difícil, né? Assim, mas que não tenha tanto sucesso como outros. Exatamente. Foi realmente um aprendizado. Eu acho que o que fica, Fabi, é justamente isso, sabe? Os artistas começarem, os artistas do teatro começarem a perceber que o teatro ele está além da nossa plateia, do nosso palco, sabe? Que ele pode ser colocado numa dimensão, vamos ver, de números, né? Muito maior. Quando ele é bem feito, quando ele é bem trabalhado. Eu acho que isso aí é de aprendizado para todos nós, né? Não só para nós artistas, mas para os produtores também, né? Para os gestores, porque todo mundo vivenciou esse momento diferente, né? E eu acho que esse foi o grande aprendizado, e também falar do grande encontro que foi, como você bem disse, pessoas que a gente há muito tempo não via, não encontrava, e pessoas que a gente começou a criar amizade, começar a fazer amizade com o povo através de comentários de lives, sabe? Muito legal. Eu acho que isso também foi fundamental para a gente sair mais fortificado.
sabe? Eu só tenho a agradecer aos acontecimentos, porque assim, lógico que eu te conhecia já por nome, né, Isabel? O Nini falava, várias pessoas, né, de já mais antigas dentro do teatro de animação, comentavam, né? Mas quando eu te conheci o Andreison, conheci todo o pessoal aí do Nordeste, eu disse, nossa, eu só tenho a agradecer mesmo pela internet, pelo momento, né, que a gente está passando para essa questão nossa do encontro. Lógico que não, a gente não tem que dar mérito nenhum à pandemia, as quantidades de mortes que a gente tem no Brasil. Isso é muito triste e a gente tem que continuar se cuidando. Eu digo em todas as entrevistas, né? A máscara ela vai durar por um bom tempo. É respeito e é cuidado consigo e cuidado com o outro, né? Então a gente tem que sim manter a higienização das mãos, né? Com o álcool gel, manter o distanciamento, né? Não ficar tão próxima das pessoas para conversar, né? A gente gosta de se abraçar, mas a gente não pode nesse momento quando a gente não faz parte da mesma família em si, né? E psicologicamente também a gente tem que estar em conjunto social, né? A gente precisa conversar, mas a gente não pode estar totalmente próximo das pessoas, né? Isabel, eu queria assim, ó, que tu dissesse, ou se você quiser também, né, dar recado para as pessoas que estão assistindo a gente, porque vai ficar, né, na plataforma da jornada, a gente vai ter o banco de entrevistas e você pode ficar à vontade para falar agora na finalização. Queria agradecer, né, esse espaço, mais essa oportunidade da gente conversar, que eu gosto muito. E dizer que é isso, o teatro ele é uma troca de energias, né? Entre quem está no espaço cênico e o público. Mas ele é além disso, né? Que ele é um fator transformador da vida da gente, que ele existe para que a nossa vida seja melhor, tanto quanto artista como público, né? Que ele como a arte em geral, serve para deixar a nossa vida mais leve. E que esse momento que a gente passou, ele só fortificou isso, essa ideia, né? Ele só nos deixou mais potentes com relação à criação, como também as questões mais ligadas ao todo da humanidade, como um todo, sabe? A sensibilidade com o outro, a você se colocar no lugar do outro, sabe? A você sentir as perdas, mas também, sabe? O que também você está absorvendo de bacana. Eu acho que fica isso, sabe? É o fortalecimento que a gente conseguiu achar em cima, dentro de de tudo isso que aconteceu, coisas tão inesperadas, mas em algum momento a gente conseguiu se conectar. E aí, quando conecta, quando a gente está junto, a gente sempre fica mais forte, né? Então, eu acho que esse foi o grande lance e que a gente não pode perder esse viés. Vai passar, né, o isolamento, né, daqui a algum tempo, quando tiver a vacina, a gente vai poder se encontrar e se abraçar, mas eu acho que esse laço que foi criado, essa forma, sabe, de se aproximar, mesmo que seja da janelinha, eu acho que esse aí é uma coisa que se estabeleceu e foi impressa ali, e que a gente não perde. Isabel, obrigada por ter aceito, por estar aqui comigo novamente. E realmente que as pessoas consigam valorizar o encontro humano, né? O encontro realmente, né? De estar junto, presente, de ter o carinho, de ter o amor, de ter o toque, de ter o abraço. Eu acho que isso é muito importante também depois desses 6, 7 meses e mais aí, mais uns 6, 7 meses, provavelmente que a gente vai, sabe-se lá quando, né? Quero pensar positivo, que não leve tanto, mas a gente já vê que vai mais um tempo, né? E que a gente saiba utilizar tudo isso realmente para depois também manter nesse presencial que a gente vai ter, mas continue tendo as reflexões e os encontros nesse cyberespaço, nessa telepresença, né? Muito obrigada, então, Isabel. Muito sucesso na continuidade das lives, na continuidade agora com os espetáculos que já estão sendo presenciais, com todos os cuidados, né?
E, pessoal, acompanhem aí durante a semana a jornada, o Cena Animada, que vai estar acontecendo, né, do dia 18 até dia 30 de outubro, com jornadas, com banners, com várias discussões, lives. E depois, na sequência, vai dar continuidade, provavelmente, a essas entrevistas, vão ficar no site do Cena Animada também. Então, obrigada e nos Obrigada, eu que agradeço. encontremos, né, aí na jornada. Vamos que vamos. Boa jornada para todo mundo.